Olá, alunos. Boa noite. Aqui quem fala é o professor Júlio. Pessoal, eu tenho que passar alguns avisos para vocês. Como as aulas do meu mestrado começaram presencial, então eu vou ter que as aulas de segunda-feira passar por vídeo para vocês. Ainda assim vai ter apresentação de conteúdo. Ainda assim nós teremos momentos para tirar dúvidas, porque eu estarei disponível no WhatsApp para qualquer minuto que vocês precisarem. Então não se preocupem que a aula vai continuar normal. A gente ainda tem hora de início e hora de término. Então sempre eu vou mandar perto do horário no WhatsApp pessoal de cada um de vocês a aula, o vídeo de segunda-feira. Por que a gente está fazendo isso? Porque o meu mestrado ele é em Anápolis. E para eu voltar para a cidade de Goiás, eu não consigo no tempo para começar a aula. Então eu conversei com a coordenação, com a diretoria, e eles permitiram para essa aula de segunda ser feito dessa forma, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje, que nós estamos na aula de número 11, ainda falando sobre ficha técnica. Essa aula de hoje, o que eu pensei da gente fazer? Vai ser uma aula em que nós vamos trabalhar aqueles conteúdos da aula prática que vocês fizeram. Então, na aula prática, vocês pesquisaram sobre peso bruto, peso líquido, índice de rendimento e fator de correção, não foi? Eu recebi já o material de vocês, já recebi a pesquisa de alguns, então tem materiais que estão incríveis, muito bem feitos. Agora tem pessoas que ainda não mandaram os materiais. Não percam o prazo, façam o mais rápido possível para a gente dar sequência, que a gente só tem mais 2 dias dessa disciplina, tá bom? Então a gente vai fazer essa aula de hoje e amanhã vai ser uma revisão de todo o conteúdo. E na aula de número 13 vai ser a aplicação daquela provinha que a gente faz, que é a prova final da disciplina. Então hoje vamos lá, pessoal. Eu falei que eu ia passar para vocês depois o vídeo de todo mundo falando, só que como eu não recebi, eu vou esperar todo mundo mandar, que aí eu coloco tudo junto para a gente pegar esse arquivo todo unificado, belezinha? Então vamos lá. Quem frequenta restaurantes tipo self-service possivelmente está habituado àquela aferição no final do buffet. Geralmente é um atendente responsável pelo controle da balança e que subtrai o peso do prato de cada refeição montada pelos clientes. Afinal, não seria justo os mesmos pagarem por um utensílio de vidro ou porcelana cujo peso provavelmente equivale ao da comida por si só, e que após o almoço permanecerá no estabelecimento. Por essa razão se criou o termo peso bruto, peso líquido e tara. Gente, esse primeiro slide ele é uma introdução que a gente faz a respeito dos self-services, porque peso bruto e peso líquido eles não estão relacionados só apenas com self-service, mas é uma parte fundamental desse tipo de serviço. Por quê? Imaginem vocês, se vocês pagassem um restaurante pelo peso bruto. E eu vou fazer bem amplo agora esse pensamento, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Peso bruto, vocês sempre vão imaginar o peso total. Então vocês vão lá, pegam um pratinho, coloca arroz, feijão, um tipo de carne, uma salada, 2 verdurinhas, um pouquinho de macarrão. Beleza, você vai pesar lá. Deu 1,5 kg. Você olha assim e você fala, mas poxa, eu tô comendo 1,5 kg de comida? E aí é que a gente tem que falar de peso líquido. Peso líquido é só o peso da comida. Então, quando a gente vai no restaurante self-service, a gente paga pelo peso líquido, porque a gente não está pagando pelo preço do prato, pelo preço dos talheres, a gente está pagando exclusivamente pela comida. Mas a gente só paga pelo peso líquido das coisas? Nem sempre. Quando a gente vai no mercado e a gente quer comprar uma Coca-Cola, a gente está pagando pelo preço bruto, porque a gente está pagando pelo refrigerante associado à embalagem. Não tem como você transportar o refrigerante sem embalagem. Hoje já mudou alguns conceitos que eles falam dos retornáveis. E nos retornáveis, esse peso da embalagem ele não entraria. Porque você levaria o produto para casa, utilizaria e devolveria a embalagem. Entendem como é que funciona mais ou menos? Peso bruto, peso líquido e tara. Tara eu ainda não falei, né, pessoal? Mas a tara é quando você coloca o peso da embalagem em uma balança e aperta ali o botãozinho da tara.
A tara, ela zera o peso daquela embalagem e você coloca uma substância, um alimento em cima e vai ficar aquela quantidade. Aquela quantidade que ficou sem o peso da embalagem, que é o peso líquido, a gente só consegue ver ela por causa dessa ferramenta chamada tara. Não é uma ferramenta, é dessa função chamada tara, que é uma função que ela vai jogar para o lado tudo que for os custos envolvidos ao que estiver armazenando o alimento. Mas vamos conversar um pouquinho mais nesse próximo slide. Peso bruto. Com a nossa introdução, vocês já entenderam mais ou menos o que é peso bruto e peso líquido. Mas eu vou explicar para vocês de novo, através desse slide, em relação ao peso bruto. Então, peso bruto significa o peso total, incluindo o produto, a embalagem ou qualquer outro invólucro necessário para o transporte. Exemplo, o peso dos biscoitos somado ao pacote no qual eles foram embalados. Pegando aquele exemplo anterior, o prato e a comida em cima dele, os talheres, são o peso bruto. Ou seja, peso bruto é o peso de tudo. Então, quando eu vou comprar um biscoito no mercado, ele está lá embaladinho, eu não estou considerando só o peso do biscoito. Estou considerando o peso do biscoito, da embalagem. Às vezes, se ele estivesse dentro de uma sacola, eu ia considerar o peso dessa sacola. Então, gente, peso bruto ele é relacionado a tudo isso. Se nós pegarmos, por exemplo, uma carne. A carne, ela tem o peso dela, a gente coloca a sacolinha. Essa sacolinha, ela pode ser bem leve. Então, vai dar uma diferença do peso bruto e do peso líquido muito pequena. Mas e se a minha embalagem tiver algum tipo de proteção especial? Se eu coloco uma embalagem plástica coberta por um gel, que eles dizem que mantém a temperatura da carne, mesmo não estando numa geladeira. Imaginem vocês que o peso bruto seria o peso completo dessa embalagem. Então, esse é o peso bruto, é quando a gente fala de todo o peso. E ele serve não só para alimentos, tá, pessoal? Quando vocês compram qualquer tipo de produto, seja um computador, um celular, tudo isso a gente fala de peso bruto. E por que ele é tão importante na hora que a gente vai fazer um planejamento de cardápios? Porque a gente não compra, às vezes, só a matéria-prima. Às vezes a gente compra a embalagem junto. Então é muito importante a gente fazer esse cálculo considerando o peso bruto. Porque vocês viram que na ficha técnica tem lá o campo de peso bruto, fator de correção, peso líquido. É sobre isso que a gente fala quando a gente está falando sobre esse tema. Então a gente tem que conhecer bem para fazer os pedidos em peso bruto e não em peso líquido, porque se fosse em peso líquido, ia chegar uma quantidade menor do que a gente espera usar. Eu tenho aqui, pessoal, essa imagem, que são os cortes suínos. É uma embalagem redondinha, avermelhada, está escrito carne na lata, pronta para consumo. Olha o detalhe dessa embalagem. Peso bruto, 2.396 gramas. Peso líquido, 2.200 gramas. E tem também uma outra informação, que é o peso drenado, 1.100 gramas. A gente leva isso para o quilograma, né? Então, é quase 2,4 kg, peso bruto, 2,2 kg, o peso líquido, e 1,1 kg, o peso drenado. Tá. Então, nesse primeiro momento, eu estou olhando aqui falando de peso bruto. Para mim, a informação que mais me interessa é esse de quase 2,4 kg. Essa informação, gente, também ela é interessante quando a gente faz empilhamento de mercadorias. Vocês já viram que algumas estantes elas têm assim, capacidade até X quilos. Vocês sempre vão considerar, quando for fazer o armazenamento, quando for empilhar as latinhas, de colocar a quantidade que aquela prateleira vai suportar. Se fosse de 100 quilos, nós conseguiríamos por volta de 40 e poucas latas dessa carne enlatada. Por quê? A gente multiplicaria 40 e poucas vezes 2.400. Isso daria aproximadamente 100 quilos. Então a gente tem que pensar nisso. Tudo é muito importante numa gestão de uma cozinha. E o peso também. Então a gente sabe que essa prateleira aguentaria 40 e poucas latinhas dessa carne. E aí eu poderia fazer a organização delas. Agora vamos para o segundo exemplo. Aqui tem um biscoito.
Olha ali, ó, peso líquido 117 gramas, novo peso de 130 gramas para 117 gramas, redução de 13 gramas, que é 10%. Essa embalagem aqui, ela não está considerando o peso bruto, que é os biscoitos mais a embalagem. Às vezes essa embalagem, gente, vai dar umas 5, 6 gramas, não vai afetar tanto o peso do produto. Então eles optaram por não fazer esse tipo de informação quando a gente compra esse biscoito. Essas 5, 6 gramas vão fazer diferença para mim, eu sabendo o peso líquido? Muito provavelmente não, porque é uma quantidade menos que 5% do peso do produto. Então, mas em alguns casos, esses 5, 6% do peso do produto ele faz diferença. E é muito bom a gente se atentar a esses detalhes na hora que a gente faz pedido, na hora que a gente compra as mercadorias, porque a gente sempre calcula pensando no uso que vai ter. E se eu falo assim, eu vou usar 100 kg de carne, 5% de 100 kg de carne são 5 kg. 5 kg já vão me fazer diferença. Então vocês estão vendo tanto que é importante. Agora aqui, ó, de 117 gramas, esses 5%, essas 6 graminhas e pouquinha, não vai me fazer tanta diferença. Então a gente sempre tem que se atentar muito se a informação é relevante ou não para a nossa receita, se ela é relevante ou não para o nosso consumo, para a gente pedir da maneira certa. Também não é só pedir alta quantidade. Se eu peço alta quantidade, às vezes eu vou ter um problema de ter um estoque abarrotado. E o patrão ele não gosta de estoque abarrotado porque é dinheiro parado. Se esse estoque não gira rápido, é um dinheiro que a pessoa deixou ali que ficou parada. Por isso é tão importante a gente ter esse tipo de gestão na hora de fazer os pedidos. E também para a ficha técnica é fundamental você saber quanto usa de cada produto, para você saber o gasto que você tem com aquela mercadoria, para você saber qual que é o rendimento da receita. Então tudo isso faz parte. Agora vamos para o próximo slide, que é o peso líquido. Peso líquido, ele refere-se ao peso do produto isolado, sem incluir o recipiente ou embalagem. Exemplo, o peso das sardinhas antes de serem colocadas em latas. Tá, turma. Então vocês sabem que peso bruto é o peso da matéria-prima mais a embalagem, e o peso líquido é só o peso da matéria-prima. Quando a gente fala de peso líquido, a gente já está falando de um produto que ele não vai ter nada ali segurando ele. Ele vai ser soltinho. Olha para vocês verem uma garrafa de azeite. O peso bruto dela, às vezes vai pesar bastante, porque a garrafinha, se for de vidro ou de lata, pode ser pesada. Então, se você compra 500 ml, e às vezes essas 500 ml pesariam 500 gramas, mas nem sempre é assim, com a garrafa já pesa 1 kg. Só que o peso líquido, o que a gente vai usar mesmo na receita para fazer o fio de azeite, para colocar um azeite ali para fritar, vai ser o peso líquido. Então, esse peso líquido é o que de fato eu estou usando na receita. Tá? Eu não vou colocar 1 kg de óleo, 1 kg de azeite, contando o peso da embalagenzinha. Não, aí eu já estou falando do peso líquido, que é esse peso sem a embalagem. Aqui, pessoal, nós temos uma carne moída, um blend de acém da Alfama, que é uma carne moída congelada de bovino, que tem um peso líquido de 1 kg. Olha só essa embalagem. É uma carne congelada, ela está num saco plástico. Esse saquinho deve girar em torno de 10 gramas, ou seja, é 1% do peso do produto. Para esse caso, nesse blend de acém, blend, pessoal, é mistura. Então aqui, ó, blend de acém são várias peças de acém misturadas que formam essa carne moída. Pode ser que era de apara de carne moída, pode ser que era apara de acém, pode ser que eram várias carnes que juntou tudo e fez um moído só e separou em embalagens. Pode ser que tenha algum pouquinho de outra carne, mas blend é isso. E aqui a gente tem a informação peso líquido. Se eu compro essa embalagem, que está escrito 1 kg, eu sei que quando eu for utilizar essa carne na minha receita, eu vou ter 1 kg. Se a embalagem pesasse 100 gramas e estivesse escrito peso bruto 1,1 kg, eu não poderia contar com esse 1,1 kg de carne. Eu ia ter que saber qual que é o peso da embalagem,
qual que é o peso do plástico, tudo isso para eu diminuir e ter ali o peso da carne. Então, esse caso, a pessoa deve ter pesado certinho 1 kg e depois embalou. Se você pesa certinho 1 kg e depois embala, você não precisa saber de fato do peso bruto. Você já sabe o peso líquido ali. Desculpa, pessoal. Então, vocês vão ter ali uma quantidade de carne que vocês têm certeza que ela dá para ser usada. Um outro exemplo, eu coloquei aqui, ó, a paçoquinha. O peso líquido dela tá 20 gramas. Então, eu sei que o fornecedor pegou uma paçoquinha, cortou 20 gramas de paçoca e ali ele embalou. Ele podia ter embalado essa paçoca em 1 kg de papel. Mas eu sabendo o peso líquido, eu sei que eu vou usar 20 gramas de paçoca. Às vezes para eu comer, às vezes para eu quebrar ela e colocar em cima de um doce, fazer uma preparação. Aí o uso é vocês quem dizem. Mas o importante é saberem o peso líquido, que aí é o que vocês vão de fato usar na receita. É aquilo que a gente está batendo na tecla. Eu posso ter 10 kg de embalagem, 20 gramas de produto. O que eu vou usar na receita é os 20 gramas de produto e não os 10 kg de embalagem. Ficou bem claro esse conceito, turma? Então vamos avançar. Peso drenado. Peso drenado é a quantidade de produto declarada na embalagem, excluindo o peso da própria embalagem e de qualquer líquido, solução, caldo, vinagre, azeite, óleo ou suco usado como conservantes. Peso drenado a gente tem bastante frequência quando são produtos com líquido. Se vocês verem azeitona, palmito, alcachofra, pimenta em conserva, tudo isso que é armazenado em um potinho com líquido, nesses a gente tem o peso drenado. Peso drenado, turma, é aquele peso que a gente descarta os líquidos em geral. Então eu vou querer saber só sobre o produto. No caso da pimenta em conserva, se eu tenho ali o potinho de pimenta, tem ali um óleo que ele é para dar aquela picância mesmo, para deixar ela maturando, deixar ela apurando o sabor. Se eu pego aquele pote de pimenta, o que para mim é mais interessante? O peso bruto ou o peso drenado? É o peso drenado. Mas nesse caso, às vezes eu posso usar o óleo para temperar. Então o peso líquido também me serve. Porque se eu pego aquele óleo, que ele também vai apurando, ele pode ficar até picante. Eu posso utilizar às vezes só o óleo na receita. Às vezes nem a pimenta eu vou usar. Mas se de fato eu quero usar as pimentinhas, eu tenho que saber o peso drenado. Já na azeitona, aquela água salgada de conserva de azeitona, muito pouca gente usa ela. Então o que a gente quer é o peso das azeitonas que estão ali naquela conserva. Então isso é o peso drenado. A gente pega o peso bruto, tira o peso de embalagem, tira o peso de líquidos, isso me dá o peso drenado. É diferente peso drenado de peso líquido? É sim. E aqui a gente vai ter um exemplo para vocês verem. Olha aqui, ó. Eu tenho esse milho em conserva da Stella de Ouro, pronto para servir. Olha na informação desse rótulo, peso líquido, 280 gramas. Peso líquido, ele está ali, ó, o peso do produto e da conserva. O peso drenado, 170 gramas. E aí eu pergunto para vocês, quantas gramas, né? Não vamos falar nem ml, quantas gramas de líquido tem nesse milho em conserva? Isso é fácil da gente descobrir. A continha é simples. Para eu descobrir quantos gramas de líquido tem nessa conserva, eu vou diminuir o peso líquido do peso drenado. Então eu vou pegar 280 gramas, diminuo de 170 gramas, isso vai me dar um total de 110 gramas de líquido. Então, eu tenho que saber disso? É bom às vezes. Isso pode salvar até a pele de vocês quando estão fazendo a receita, para saber se vocês estão comprando um produto que ele compensa frente ao outro. De fato, a gente pode comprar uma latinha de milho a R$3, com peso líquido 280 gramas, e uma outra a R$2,50. Só que quando eu vejo peso drenado,
da de R$3, ele está maior que o peso drenado da de R$2,50. Então aí eu vou saber se aquele milho realmente está barato ou se eu estou olhando só pelo preço da mercadoria. Se eu não sei o peso drenado, eu não consigo comparar. No caso, se eu pegasse duas latinhas de milho, uma de R$3 com peso drenado de 170, como é esse caso, e uma de R$2,50 com peso drenado de 120 gramas, a que custaria R$3 pelo peso drenado estaria mais barata do que a que está custando R$2,50. Embora eu estivesse pagando mais no caixa, eu teria mais matéria-prima para trabalhar. E isso é muito importante vocês saberem. O tanto que isso influencia nos cálculos de custo que vocês fazem, viu? Então não é só olhar o preço que está ali exposto. A gente tem que saber essas informações para a gente economizar e ter uma lucratividade maior. Eu tenho aqui também um segundo exemplo do peso drenado. Olha lá, ó, pêssegos em calda em metades. Ou seja, eles pegaram um pêssego, cortou no meio, pegou a polpa, colocou ali dentro com líquidos. Peso líquido, 820 gramas. Beleza. Peso drenado, 495 gramas. Ali eu consigo saber também quantas gramas de líquidos eu vou ter. Então, por aqui, a gente vai ter em média 335 gramas de líquido, que é aquela caldinha doce que eles colocam para conservar o pêssego. Com isso, a gente também sabe quanto de pêssego tem, que é o peso drenado, quanto a gente está pagando por ele, tá bom? E a tara? Pessoal, tara consiste no peso da embalagem que abriga a mercadoria. Quando, em uma balança, apertamos o botão tara, ele vai reduzir o preço de um prato, de uma embalagem, de um suporte a zero. Imaginem vocês que esse livro aqui, ele seria um prato. Eu coloco ali o pratinho, eu encho de alimentos em cima, eu vou ter o peso bruto. Agora, se eu pego só o prato, coloco em cima da balança, aperto a função tara, o peso do prato vai virar zero. Então, só vou colocar as comidas e aí eu não vou considerar o valor desse prato. Então, a tara, ela é essa função, que ela vai descartar o peso das embalagens, dos suportes, dos recipientes, e ali a gente vai pagar só pela matéria-prima que a gente vai consumir. Voltando para o comecinho da nossa aula, seria muito injusto nós pagarmos pelo preço do prato, sendo que o prato ia ficar para o restaurante. Então, a cada vez que nós fôssemos a um restaurante, a gente pagaria um prato diferente, sem nunca consumir esse prato. Entenderam a importância da tara? Então, ela serve para isso. Aqui tem um exemplo falando de tara, com o pão francês, 45 gramas por unidade. Se eu compro 4 pães franceses, o peso líquido seria de 180 gramas, certo? Então, cada pãozinho ali ele é 45 gramas por unidade. A tara seria o preço de uma embalagem de papel convencional, 20 gramas. E o peso bruto seria a tara mais o peso líquido, que dariam 200 gramas. Então, vocês entenderam que o peso bruto é o conjunto do peso todo, que é a embalagem mais matéria-prima. A embalagem vai ser tirada na tara e o que sobrar é peso líquido. Então, nesse exemplo, é assim. Em mercados, eles costumam tirar o preço da embalagem? Não. É aquelas embalagens de saquinho ou papel, às vezes é pouquinha grama, e eles embutem no preço. Então, vocês sempre pagam pela embalagem quando vão comprar pão. E isso para vários outros produtos. Uma lata de sardinha, um saco de arroz, um pacote de macarrão, um pacote de feijão. Tudo isso, mesmo que pouquinhas gramas, a gente está pagando. Agora, a gente entra naquela segunda parte que é sobre fator de correção. Isso aqui foi o que eu percebi que gerou mais dúvida nas nossas aulas. Então, o fator de correção, pessoal, ele também é conhecido como fator de aquisição, porque é o fator que a gente vê, né, de fato, o que aquilo está rendendo, né, que a gente tira, na verdade, de fato, a matéria-prima que a gente comprou.
ele se relaciona à perda de parte do alimento que inevitavelmente acontece durante o seu preparo. Ele diz respeito entre a relação de peso líquido e peso bruto de cada insumo. Esse cálculo é fundamental no dia a dia de uma cozinha profissional, uma vez que a quantidade de alimentos que é comprada é, em muitos casos, bem diferente da quantidade final que se obtém após a limpeza de cada insumo. Fator de correção, gente, é o que a gente pega, fator de aquisição porque é o que eu comprei e eu estou perdendo. É o dinheiro que eu investi que eu vou perder. Tá, a gente compra repolho. Geralmente o repolho, quando eu compro, eu tiro aquelas folhas de fora. Porque elas já estão machucadas, elas podem estar um pouquinho visualmente não agradáveis. Então, o fator de correção é isso, é aquela parte que eu tiro e o que sobra. Isso é fator de correção. Vocês podem utilizar isso para cebola, porque a cebola também, aquela casca de fora, a gente tira. No meu caso, eu tiro a de fora e uma de dentro. Porque quando a de fora não protege bem, a de dentro, a primeira camada, ela ainda está machucada. Aí eu sempre tiro para ter um produto mais íntegro. Mas, dependendo do caso, eu não vou tirar aquela segunda camada se a primeira deixar ela bem protegida. Então, gente, fator de correção é isso. Após esta etapa do preparo, é natural que os alimentos percam peso de forma significativa. E é por isso que muitas vezes o que foi comprado não rende tanto quanto esperado. Em um restaurante que manipula uma grande quantidade de alimentos todos os dias, o fator de correção é importante, não apenas na hora do preparo do prato, mas também para o cálculo da quantidade de insumos a serem adquiridos e ainda mais importante, para a correta precificação de cada item oferecido no menu. Turma, vamos lembrar naquela aulinha que a gente teve sobre custo? Custo, eu vou pegar e eu vou colocar os gastos que eu tive para preparar uma refeição. Vocês acham certo eu colocar o fator de correção embutido no custo? O que vocês acham? É certo, né, gente? Por quê? Eu vou colocar esse fator de correção embutido. Porque se eu quero que a minha receita renda uma determinada quantidade, eu tenho que saber o fator de correção. Então eu vou lá. Tem tabelas específicas na internet de fator de correção de alimentos que vocês podem utilizar. Mas eu vou dar um exemplo fictício. Se eu compro uma carne como um acém e ele tem um pouquinho de gordura e eu quero aproveitar só aquela carne, eu vou pegar essas gorduras externas, vou fazer uma limpeza da carne. Então, às vezes, eu vou comprar 1,2 kg para ele render 1 kg. Essas 200 gramas é a para, são peles, gordura que eu tirei ali na hora da limpeza, mas que ainda assim eu paguei para fazer aquele prato. Então, a gente considera assim o fator de correção na hora da nossa precificação. A gente tem que saber o que a gente gasta, quanto a gente gasta, como gastou, para a gente ter um preço mais assertivo. E o fator correção, também conhecido como indicador da parte comestível, uma vez que permite prever a quantidade que de fato haverá de cada alimento ao final do processo de manipulação. Tudo que é eliminado com a limpeza dos alimentos, como ossos, gordura, peles, talos, sementes e casca de alimento, está dentro do fator de correção dos alimentos. Nesse sentido, fator de correção nada mais é do que a relação entre o produto na sua forma in natura e em sua forma limpa. Vale apontar que esse número não é fixo, visto que está sujeito a alguns fatores, como qualidade do alimento e habilidade do manipulador. Vai haver diferença de fator correção? Vai. Se eu for um bom açougueiro, eu consigo cortar a carne e aproveitar mais dela e tirar menos a para. Se eu for um mau açougueiro ou eu tiver um material ruim, eu às vezes não vou conseguir limpar a carne tão bem. Eu vou pegar partes boas que vai para o lixo. Entenderam essa parte, essa questão da habilidade do manipulador? Isso funciona também, gente, com questão laranja. Eu posso cortar a casca, fazer aquela laranja render mais. Ou eu tiro a casca, vou machucando a laranja, vou tirando partes comestíveis que vão para o lixo. Questão de mamão, melão, melancia, essas frutas de corte, elas podem perder muito
se o manipulador não tiver uma técnica. Tem gente que corta certinho a melancia, aquela parte não comestível. Já tem gente que pega um pouquinho da parte vermelha, por falta de habilidade. Então isso é o que vai fazer o alimento render mais ou menos. Mas de fato, gente, fator de correção, ele é em alimentos crus. Alimentos que não foram submetidos ao processo de cocção. Então o que eu vou ter quando eu falo de fator de correção? Eu vou ter sempre alimento cru, da forma que eu comprei, e depois de eu limpar ele, de eu preparar ele, deixar ele pronto para ir para uma cozinha, esse vai ser o fator de correção. É aquela diferença entre o cru, que ele está ainda com aparas, e o cru sem aparas. Tá certo? Do mesmo modo com que os alimentos perdem peso durante a retirada de partes que não serão aproveitadas, também devem ser consideradas todas as perdas que acontecem durante a cocção de cada insumo, visto que, em alguns casos, há perda significativa de água e outros componentes durante o preparo, como acontece com folhas ou frutos do mar. Por outro lado, alguns alimentos como arroz e massa podem não perder peso. Pelo contrário, são insumos que absorvem água durante o cozimento, tornando-se mais pesados do que sua forma in natura. Isso aqui, ó, gente, já dá uma margem para o que a gente vai falar do fator de cocção. Aqui, ó, já vai ser as perdas ou ganhos relacionados a uma cocção. Então, eu falo para vocês assim, alface, ele tem fator de cocção? Não tem, porque a gente consome ele cru. O que ele vai ter? Fator de correção. Uma cenoura, ele vai ter fator de cocção? Vai depender. Porque eu posso comer ela crua, eu posso comer ela cozida. Então, tudo vai depender da forma que eu vou comer aquele alimento. Agora, para calcular o fator de correção é muito simples. Eu divido peso bruto pelo peso líquido de cada insumo. Então, nessa forma, a gente tem o seguinte cálculo. Fator de correção, peso bruto sobre peso líquido. Como comentamos, o peso bruto diz respeito ao alimento em sua forma in natura, enquanto o peso líquido é aquele medido após a retirada de todas as partes que não serão consumidas, como casca, sementes, pele, ossos, etc. Gente, é básico para a gente fazer esse fator de correção. Eu pego o peso da peça inteira e divido pelo o peso dela depois que ela está limpa. Eu tenho que saber isso. Se eu pego uma carne que eu comprei por 1 kg, depois de eu limpar ela está 900 gramas, o fator de correção vai ser isso. Vai ser 1 kg dividido por 900 gramas. Ele vai dar uma dízima. Vai dar 0,91333, aí vai ser uma dízima. Então, para eu descobrir quanto eu quero utilizar do produto, eu uso o fator de correção. Um exemplo. Do frango assado, na verdade, não é frango assado, é o frango peça, mais coxa e sobrecoxa. De coxa e sobrecoxa, eu vou ter 1 kg da forma que eu comprei. Já o peso líquido, se eu tirar ali os ossinhos, vamos dizer que eu gastei 200 gramas. Então, quando eu divido 1 por 0,8, me deu 1,25. Então, esse é o fator de correção que eu vou utilizar. Eu sempre multiplico fator de correção pelo peso líquido para eu descobrir quanto eu tenho que comprar. Se eu sei que coxa e sobrecoxa tem um fator de correção de 1,25 e eu quero comprar 1 kg, eu multiplico eu posso fazer o caminho inverso dessa conta. Em vez de dividir, eu multiplico, né? 1 kg vezes 1,25, que aí eu vou achar o meu peso líquido, que é o que eu usaria. Então, a gente pode fazer os caminhos reversos. A gente usa muito para saber quando a gente quer comprar altas quantidades. A gente usa sempre o fator de correção, para saber também o rendimento, que vai ter aquela preparação depois de limpa. Então, ele serve para muitas coisas. Esse indicador ele é muito utilizado numa cozinha industrial. E agora a gente fala do fator de cocção, que é o índice de rendimento, que foi a última parte da nossa pesquisa. Então, quando o alimento passa por um processo de cocção, frito, grelhado, assado, cozido ou refogado, é natural que, quando pronto, ele apresente um peso diferente da sua forma crua. Enquanto alguns insumos ganham peso durante o preparo,
outros perdem. O fator de cocção dos alimentos trata justamente da diferença entre o peso bruto do alimento, antes do preparo, e o seu peso após o processo de cocção a que foi submetido. Gente, então aqui ele é diferente do fator de correção que fala só de alimentos in natura, alimentos crus. Aqui eu estou falando alimentos que passam por um processo de cocção, um processo térmico. Pode ser uma fritura, um grelhado, um assado, um cozido, um refogado. Vai variar, calor seco, calor úmido. Então, o meu fator de cocção, ele vai dizer se um alimento ganha peso ou se ele perde peso depois da cocção. O aspecto que mais influencia nesse valor é o quanto de água determinado alimento perdeu ou absorveu ao longo do preparo. Enquanto alimentos como cereais, leguminosas e massas ganham peso por conta da água que absorvem na cocção, insumos como carnes, vegetais e frutos do mar reduzem consideravelmente de peso, devido à perda de água e retração das fibras, responsáveis pela redução do seu volume. Então eles ficam mais enxutos, eles ficam mais sequinhos. É importante apontar que o fator de cocção dos alimentos não deve ser confundido com o fator de correção dos alimentos. Um fala sobre in natura, o outro fala de in natura com produto pronto. Se a primeira expressa as perdas ocorridas durante o preparo do insumo, o segundo diz respeito às diferenças que existem entre o alimento na sua forma in natura, que é o peso bruto, sua forma limpa, que é o peso líquido, ou seja, após os descartes das partes não comestíveis, talo, semente, etc. Aí vocês conseguem ver essas diferenças, né? Fator de correção, eu estou tirando ali as partes que eu não vou comer. Como no caso de uma melancia. A casca a gente não come. Então, a casca ela vai entrar nesse fator de correção. A melancia a gente come cru, então não tem fator de cocção. Mas o abacaxi ele pode ter, porque eu posso levar ele, assar ele no forno com uma peça de pernil, fazer uma sobremesa. Vai depender muito da forma que eu vou usar o alimento. E como que a gente calcula esse fator de cocção? A gente utiliza a fórmula. Índice de cocção é igual ao produto cru sobre o produto assado, né? O produto peso líquido, vamos chamar assim. É o peso dele cru com o peso pronto. Então, se o resultado for maior que 1, esse alimento ganhou peso durante a cocção por conta do processo de hidratação. Se o resultado for menor que 1, o alimento perdeu peso durante a cocção devido à perda de água e à retração das fibras. Turma, não vai ter intervalo. Só vou voltar aqui nesse slide, exemplificando para vocês. Se eu tenho 200 gramas de carne crua, eu grelho como bife. Depois ela me volta como 150. Quando eu pego e faço a divisão, esse resultado vai ser menor que 1. Então eu vou ter que esse alimento perdeu água, perdeu fibra. Agora, se eu pego essa carne e faço um molho, ou seja, ela está cozinhando em um molho, ela vai conseguir ganhar peso, ela vai estar se hidratando ali. E eu também vou considerar o peso do molho naquela porção de alimento. Então, esse resultado vai ser maior que 1 e vai dizer que ele ganhou peso. Então, esse aqui é o índice de cocção, é para também a gente entender se o alimento perde ou ganha durante o processo de cocção. Pessoal, hoje não tem intervalo, porque a nossa aula está gravada, mas como que a gente vai fazer? Eu vou deixar a atividade aqui no nosso vídeo. Vocês podem pausar o vídeo nessa forma, nessa parte, e lá eu vou deixar para vocês o que é cada exercício. Então, o exercício de hoje, vocês vão calcular o fator de rendimento, que é o índice de cocção, dos seguintes alimentos e fazer uma tabelinha. Tabelinha eu quero que vocês façam alimento, peso cru vai ser o peso bruto, peso pronto, peso líquido, e o IC, índice de cocção, ou FR, que é fator de rendimento. Vocês vão achar o fator de rendimento do arroz, do feijão, do macarrão, da carne bovina, da carne avina, do jiló, da batata, abobrinha e repolho. Eu coloquei já para vocês peso cru e peso pronto. Então, vocês vão pegar a fórmula do índice de cocção
e vão calcular esse fator de rendimento. E ainda eu quero que vocês coloquem como observação se o alimento ganhou peso ou se o alimento perdeu peso. Então, essa é a atividade do dia. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, eu vou estar aqui pelo WhatsApp para auxiliar vocês. Mas eu acredito que é um tema que vocês fizeram uma pesquisa, que vocês estão um pouco por dentro desse assunto e não vai ter dificuldade. Mas se tiver, pode me chamar que eu estou disponível no WhatsApp, tá bom? Então aguardo o envio da atividade até 10 horas da noite e ótima aula para vocês. Tchau, tchau!